E aí, seja muito bem-vindo a esse treinamento, que é um treinamento extremamente prático para que você se torne um profissional de vendas indispensável. Você vai perceber que todo esse conteúdo ele foi focado para a prática, ou seja, tudo que você vai ver a partir do que eu transmiti, das minhas gravações de tela, do conteúdo que eu tô te falando aqui, ele serve para você ter um entendimento, aplicar ou então aprimorar alguma coisa que você já está fazendo. Então, esse conteúdo ele serve principalmente para pré-vendedores, pessoas que trabalham na área de pré-vendas, vendedores, gestores comerciais e também donos de empresas que querem aprimorar a sua área de pré-vendas, vendas e posteriormente o entendimento como um todo faz com que você melhore a sua gestão. Eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo, no qual a gente vai ter um grupo exclusivo formado por profissionais de vendas indispensável. Qual que é o intuito desse grupo para não ser mais um grupo que você está participando? Ele é um grupo no qual eu participo, meu time participa, inclusive o meu time de gente de gestão também participa. Ou seja, se surgir alguma vaga aqui dentro da empresa, a gente gosta de compartilhar lá. E se fizer sentido para você, se tiver alguma oportunidade que você dentro da sua empresa esteja procurando, também coloque por lá. Então, vamos fazer desse ambiente um ambiente no qual a gente consegue se comunicar e trocar muita ideia. Então, para início de conversa, nosso alinhamento inicial feito, eu queria deixar muito claro alguns pontos que eu já coloquei aqui na minha tela que você está vendo nesse exato momento. O foco da área de pré-vendas, ele é apenas um: conseguir qualificar as oportunidades que estão chegando dentro do seu funil. E por que eu gosto sempre de começar os treinamentos quando eu falo da área de vendas? Para pré-vendas ela ter um único foco, é porque senão o pré-vendedor ele começa a vender, o vendedor ele começa a qualificar e aí a gente não tem uma métrica que ela diz exatamente se eu estou fazendo a coisa certa ou não dentro do meu negócio, dentro da minha empresa. Então, se você é um pré-vendedor, o seu foco é ter um bom diagnóstico, ter uma boa pré-qualificação, ter um bom agendamento de reunião e garantir de fato que o cliente ele vai comparecer dentro da sua reunião. Então, o seu objetivo e o objetivo do meu time que tá do outro lado dessa parede enquanto eu gravo esse vídeo, ele é de gerar reuniões qualificadas. Cara, eu vou mostrar o que meu time faz, qual que é o briefing que a gente constrói. Isso daqui vai servir para que você tenha clareza sobre os próximos passos, mas eu quero deixar claro, foca em passar a bola um pouco mais redonda para o seu time, porque assim você vai poder ter mais resultado do seu trabalho, ter menos retrabalho e você vai estar mais alinhado com a empresa. E aí, né, pra gente trazer aqui dentro do nosso alinhamento inicial, eu gosto muito de falar do método V. O que é o método V? Para quem não conhece, para quem nunca me viu falar disso, eu quero trazer bem claro, né? E talvez já seja um conteúdo que você já cansou de ver as pessoas falando sobre isso e tudo mais, mas presta bastante atenção nisso daqui, porque o método V, ele é um método no qual a gente une as eventuais oportunidade, geração de oportunidade para canalizar dentro de um único objetivo, que é gerar leads qualificados. Ou seja, dentro do inbound, a gente tem SEO, blog, LinkedIn Post, Instagram, YouTube, materiais gratuitos, afiliados, parceiros, webinars. Esses são praticamente os principais modelos, canais para você gerar oportunidades qualificadas e pessoas interessadas na sua solução. Por que eu tô falando isso e por que eu quis listar isso daqui, mesmo que eu tenha a letra muito feia, eu quis listar isso daqui? Porque quando a gente olha para esses canais, e por que eu coloquei eles de forma intencionais? Porque esses são os principais canais que eu utilizo dentro da Turbo. Como que eu faço SEO aqui dentro da empresa? O meu LinkedIn, o meu Instagram, hoje, eles são mecanismos que me auxiliam no SEO. Vai dentro do Google hoje, faz uma pesquisa e você vai perceber que essas pesquisas, elas têm correspondência tanto com o post do LinkedIn, quanto com o Instagram, quanto com o YouTube. Então, quando a gente produz conteúdo aqui dentro da empresa, a gente produz conteúdo em focar em ranqueamento também. Então, eu tô pensando em engajamento, mas a partir de agora, você que é um profissional de pré-vendas indispensável dentro de uma empresa, você a partir de agora entende que produzir um conteúdo no LinkedIn focado no seu ICP, em perguntas que o seu ICP pode gerar, você vai entender que você pode estar gerando qualidade para a sua área de pré-vendas. Então, por que do meu lado aqui tem um pré-vendedor que ele só trabalha no
no LinkedIn? Por que que o meu time de growth, ele é unificado com o meu time de pré-vendas? Porque aqui dentro não existe uma diferença. Aqui dentro da minha empresa, eu tenho um time de geração de demanda. Eu posso gerar demanda prospectando no outbound, ou seja, social selling, eu posso fazer cold call, eu posso ir no WhatsApp, eu posso participar do evento, mas o meu time que gera demanda a partir de tráfego pago, por exemplo, que eu não escrevi aqui, ele é um time que ele conversa a mesma língua, ele tem o mesmo entendimento, ele sabe exatamente quem são os clientes que nós estamos buscando. Então, por isso é importante que você entenda o método V, porque entendendo o método V, você começa a parar e pensar, opa, se eu já matei as minhas tasks de prospectar, será que agora uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, eu não deveria trabalhar em construir um post para o LinkedIn, porque eu sei que vai organicamente construir uma autoridade do meu perfil ou do perfil da empresa para essas pessoas serem encontradas? Então hoje o meu perfil, se você for lá no meu LinkedIn, você vai perceber que eu tenho não só a geração de conteúdos, e não sou eu que faço, é uma pessoa que trabalha no meu time de growth, porque o meu time de growth pega inbound e outbound, e por outro lado, eu tenho uma pessoa que só pensa e escreve conteúdos, por outro lado, eu tenho um time que qualquer interação que alguém faça, o meu time vai lá no perfil dessa pessoa, vê se essa pessoa é uma pessoa interessante, a gente entende o perfil dessa pessoa e a partir dali eu começo o meu social selling. Então, para pensar. Eu sei que essa é uma aula introdutória, mas eu não consigo falar com você de qualquer outra coisa se a gente não gera demanda. Então, você que é um profissional de venda qualificado, indispensável, você entende dos canais. A partir de agora, a gente começa a ter uma área de vendas que gera resultado. Por que que os demais cursos não falam isso daqui com profundidade? Porque eles não vivem isso. Então por que que eu produzo conteúdo lá pro meu YouTube? Porque isso é uma máquina de geração de reuniões, sem eu precisar de ter um time de pré-vendas. Mas isso é uma estratégia. Isso é pensado. Por que que é interessante eu produzir materiais que eu vou distribuir no tráfego? Ou materiais que eles vão estar lá. Entra no meu canal do YouTube, você vai perceber que tem materiais gratuitos. O que que eu estou fazendo? Eu estou gerando oportunidade para dentro da minha empresa para entender se esses leads depois, posteriormente, são qualificados, se eles estão dentro do ICP que eu trabalho na minha mentoria. Então, a partir de agora, você que está desse lado, né, se tornando um profissional de vendas, e eu fui um vendedor, um cara que prospectou na rua, eu posso falar com tranquilidade. Quando a gente entende que existem canais que têm uma alavancagem muito alta, ou seja, eu faço uma vez, ele me continua gerando oportunidades para sempre, então eu tenho que destinar um tempo para isso. Ou seja, o que é importante eu trazer aqui para você é que o social selling, o cold call, a prospecção, ela vai gerar resultados imediatos. Mas se eu sei que um vídeo por semana no YouTube vai me gerar demanda para sempre, eu tenho que produzir um vídeo para o YouTube. Então, quando a gente olha para o método V, que é o início aqui da nossa conversa, quando a gente olha para isso, a partir de agora eu sei que eu preciso focar em gerar lead qualificado, mas eu agora entendi os canais. Agora eu entendi o porquê que eu devo fazer isso. Agora eu vou estudar os canais, eu vou entender o que meus concorrentes estão fazendo, eu vou buscar benchmark e a partir disso eu vou criar a minha área de pré-vendas. Mesmo que o meu gestor não tenha falado, você vai ser a pessoa que vai trazer esse conteúdo para dentro. Percebe como é que é diferente? Percebe como é que muda completamente quando a gente faz isso? Então, a partir de agora você entendeu como são e como funcionam os canais. Próximo passo para a gente parar e pensar, né? Então, eu sei que o meu objetivo é gerar reuniões, tá? Então, se o meu objetivo ele é gerar reuniões e eu sei por onde eu vou, agora eu tenho que entender quem é o meu ICP, quem é o meu nicho, quem é a minha persona. Ou seja, eu vou começar a ir atrás de quem? Essa é a pergunta. Então, eu trouxe exemplos aqui que eles nos auxiliam a construir isso dentro do dia a dia. Ou seja, quando a gente fala de ICP e nicho, eu tenho que entender, por exemplo, né? Isso é um exemplo que aqui dentro da Turbo, por muito tempo a gente bateu muita cabeça e faz parte do aprendizado, mas você que tá aqui dentro, você tá encurtando o seu caminho. O que é importante pra gente aqui? Cara, a partir de agora, você vai entender que você vai focar em uma única
persona. O que é a persona? É você personificar a pessoa por trás de uma empresa. Então, quando eu falo aqui que o meu objetivo é trabalhar com médicos, eu quero entender um pouco mais dessa pessoa para eu canalizar e buscar pessoas certas. Por exemplo, se eu fosse buscar um médico que está começando, eu sei da dura realidade da maioria dos meus amigos que são médicos e que estão começando. Qual que é o lance? Eles estão fazendo faculdade, eles estão fazendo especializações, eles não estão recebendo praticamente nada, eu sei da realidade deles. Agora, quando eles se formarem e fizerem as especializações, aí eles vão ganhar 30, 40, 50 mil reais e aí eles vão poder me pagar. Mas antes, eles não vão conseguir. Então eu não posso focar no recém-formado. Por outro lado, eu atendo uma empresa aqui dentro que ela só foca em médicos recém-formados, é a Caveu. Depois dê uma pesquisada sobre ela. E por que a Caveu foca em médicos recém-formados? Porque é o melhor momento para que esse médico, ele abra uma PJ médica. Então ele não quer tirar o médico que já tem a sua contabilidade e tudo mais. Ele quer pegar o cara no momento ideal. O que é o momento ideal? É exatamente o cara no time. Ele acabou de sair da faculdade que ele precisa de uma PJ para poder gerar nota para um consultório. Então, se eu estou fazendo isso de forma intencional, agora eu sei as características do meu cliente baseado no meu produto. Então nem tá aqui no meu script, mas o entendimento, a leitura, a concepção do produto faz completamente diferença pra gente que é da área de vendas. Se eu não entendo o meu produto, se eu não entendo pra quem serve, se eu não entendo quem são os melhores cases, se eu não entendo com profundidade, cara, o quanto de valor é gerado pro outro lado, eu sou um medíocre, eu sou uma pessoa que eu não estou fazendo com que eu gere mais retorno. Não é só pra empresa, é pra mim, porque quanto mais eu, enquanto vendedor, um profissional de vendas, gerar resultado no meu trabalho, mais eu ganho, porque essa definitivamente é a área que tem a maior meritocracia em todas as empresas. Quanto mais eu vendo, mais eu retorno pra empresa, mais eu ganho. Então, se você não entender da sua solução ou das soluções que a sua empresa fornece para os seus clientes, provavelmente você não vai entender da solução, não vai entender para quem vende e aí você não vai saber fazer o melhor diagnóstico que você poderia fazer. E não fazendo esse diagnóstico, o cliente tem uma venda mal realizada, tem uma operação que recebe uma bomba e o cliente vai sair. E aí tem uma problemática muito grande, porque realmente quando o time de operação reclama é porque provavelmente a gente errou e não tem problema agora, mas a partir de agora que você tem a consciência sobre isso, cara, depende de você entender isso para você puxar pro seu nicho e entender, cara, com quem que eu tenho que trabalhar. E se a sua empresa ainda não tem, provoque as pessoas dentro da sua empresa para você ter um entendimento maior. Se você é uma empresa que está dentro da empresa ou está indo para uma empresa que ela já tem histórico de vendas, ela provavelmente já tem isso. Então, se a gente analisar aqui dentro da Turbo, a gente atende um monte de DNVB, a gente atende um monte de e-commerce. Inclusive, a gente antes olhava muito para empresas que estavam começando. Hoje, a gente está focado em empresas que faturam mais do que 100 mil reais. E tá tudo bem mudar. Porque o momento da empresa é diferente, as ferramentas, as pessoas, o desejo do nosso negócio é diferente. Então crie isso daqui, defina quem que é o perfil de cliente ideal da sua empresa, defina o segmento e crie o máximo de características sobre esse profissional, sobre essa pessoa, sobre essa empresa que você quer trabalhar. E aí, você tem que pensar no seguinte, agora que eu sei isso quem é o meu primeiro ponto de contato dentro dessa jornada de vendas? Então, imagina que você venda site, imagina que você venda tráfego pago, imagina que você venda UGC. Quem é a pessoa que tem a dor que o meu produto resolve esse problema? Aqui dentro é o dono da pousada. O dono da pousada tá puto porque não tem novas pessoas entrando em momentos de oscilação, em momentos de baixa temporada. Ou seja, ele quer gerar demanda nesse momento. Quem mais sofre é ele, mas às vezes ele tem um gerente de marketing que precisa de tomar essa decisão por ele. Por exemplo, a gente atende o Sheraton aqui em Vitória. A gente sabe que tem momentos que eles investem mais porque tem mais necessidade de geração de demanda. Porque tem demanda, tem momentos do ano, principalmente agora no final do ano, no momento que eu tô gravando esse conteúdo, é que a gente não precisa praticamente investir, já tem volume de pessoas chegando. Percebe? Isso daqui é a intencionalidade de um profissional de alto desempenho. Isso daqui é algo que de fato faz diferença
na sua vida. Isso daqui, de fato, é o seu trabalho. Não é, né? Inclusive, se tiver algum gestor assistindo aqui agora, é um trabalho que você, enquanto operador, precisa ter clareza. Imagina se um médico não tem clareza do que ele tem que fazer na cirurgia e ele vai lá e coloca a culpa no hospital. Porra, não é a culpa do hospital, que é a instituição que provém, recebe as pessoas. É o médico que tem que saber operar, o próximo passo e tudo mais. É o enfermeiro que tem que saber o que faz, como ele se porta. E isso é importante. Indo pro próximo passo, aqui eu vou deixar duas coisas. Eu vou pedir pro Matt colocar um vídeo que eu gravei pro YouTube em paralelo aqui pra você assistir logo depois, que é um vídeo que eu mostro como a gente gera listas e leads utilizando o Google, que é a nossa principal forma de gerar volume, porque fazendo isso daqui, cara, eu utilizo basicamente o ChatGPT para me ajudar a criar volume, a me dar velocidade, mas a construção de lista, ela é um negócio infinito. Então, como que você vai fazer? Tem essas 3 ferramentas que eu utilizo aqui dentro da companhia. E isso daqui é fundamental nesse primeiro momento que a gente está falando. Então, o que você vai fazer logo depois que você faz isso daqui? O que é o seu principal fator para você se tornar um profissional diferenciado, um profissional indispensável de vendas? É você unir esses pilares aqui, que é o alinhamento inicial sobre o que você deve fazer, o método, o ICP, a construção de lista, ou seja, agora você vai construir a sua lista e o seu próximo passo é você trabalhar em organizar, e aí vem o detalhe, aí vem o grande diferencial, que é você pegar esse mesmo modelo que eu utilizo e começar a aplicar aí dentro da sua empresa. E cara, pra gente continuar, né, você percebe que tem vários conteúdos aqui que eu quero falar, quero mostrar quais são os pitches, quero mostrar como é que você organiza, quero mostrar o CRM, quero inclusive mostrar algumas mensagens que deram certo aqui dentro, quero trazer aqui dentro o modelo de CRM inbound, outbound, as automações para você ter clareza no próximo passo. E para isso, eu vou deixar um link aqui embaixo que você vai acessar esse treinamento completo por um preço extremamente simbólico para você se tornar um profissional de vendas indispensável e, além disso, você certamente construir uma área de vendas que atinge resultado todos os meses. Então o link vai estar aqui embaixo e eu te vejo do outro lado da tela.